continuando nessa seara da universidade, eu quero mostrar aqui o lançamento do livro do Ziel, que começou agora, que é o Teologia da Mesa, e você coloca aqui no livro dizendo a importância do bandejão da universidade no seu ministério. Uhum. Eu queria entender onde foi que deu o estalo de falar assim, eu vou ser um historiador, eu vou ser um pastor, eu vou ser um professor, onde o Ziel encontrou todos esses multifacetados que o Ziel tem, e se foi nesse lugar que começou a andar esse caminho. Tá, deixa eu dividir essa sua pergunta em duas partes. Por que o bandejão era importante para mim? O bandejão era um point de encontro na universidade. Era o lugar onde a diversidade conseguia conversar de uma maneira calma. Porque naquela época, todo o espaço público na universidade de conversa era debate. Debate, teses e tensão, né? Início da década de 80. Então, anistia, formação de partidos políticos novos, o pessoal voltando do exílio. Então, a universidade era um caldeirão de ideias. O único lugar que a gente conseguia conversar de maneira calma era durante a refeição no bandejão. Além disso, no bandejão, às vezes eu tinha que comer comida que eu não gostava, mas era comida que tinha. Então eu costumava dizer que o bandejão era o lugar mais espiritual da escola, porque quando você via comida para comer, você orava antes, pedindo para não fazer mal. E se você comesse e não fizesse mal, você orava depois para agradecer porque sobreviveu, entendeu? Então, o bandejão foi uma grande escola de oração. Nessa experiência de orar pela comida, teve algumas ocasiões que isso gerou debates, conversas interessantes. Eu relato isso no livro, uma dessas conversas, que aquele dia era fígado, eu tenho problema com fígado. Fígado com cebola, é um problema quase que egípcio para mim, entendeu? A volta para o Egito. Então, fígado e cebola são duas coisas que eu tenho dificuldade. Acho que nasceram no dia 3 da criação, entendeu? Ou depois da queda. Mas, enfim. E eu olhei para aquela comida, eu tinha que comer aquilo, só tinha aquilo para comer, então eu orei, e quando eu abro os olhos, tinha sentado à minha frente uma colega de escola, que eu não sabia o nome dela, sentou na minha frente, na mesa, e ela perguntou para mim, você tá bem? Eu falei, eu ainda estou. E ela disse, eu perguntei, por que você está perguntando isso? Ela disse, não, eu vi que você estava com os olhos fechados, eu achei que você estava passando mal. Eu falei, não, eu estava orando. E ela disse, o que é isso? Eu falei assim, oração é uma conversa minha com Deus. Ela deu um sorriso e falou assim, nossa, eu sabia que a comida era ruim, mas que fazia falar com Deus eu não sabia. E aí ela deu esse risinho e tal, a gente sorriu, ela disse assim, você pode me explicar um pouco mais do que é isso de falar com Deus? Ele te responde, e a gente comeu e eu acabei falando de Jesus para ela, explicando o que era oração, por que orava, como Deus falava comigo, como eu falava com Deus e tal, e a implicação de seguir a Deus e tal. Bom, acabou a conversa, cada um foi para a sua aula, e alguns meses depois, alguém toca a porta da minha república, era aquela jovem com um rapaz ao lado. E ela disse assim para mim, você se lembra de mim? Eu falei, eu lembro, do bandejão. Pois é, naquele dia que a gente conversou, eu voltei para minha casa à noite, fiquei pensando no que você me disse e tomei a decisão de seguir a Cristo. Esse rapaz que está ao meu lado é o meu namorado e ele está percebendo mudanças na minha vida desde então, mas eu não sei explicar para ele o que aconteceu comigo. Você pode explicar para ele o que aconteceu comigo? Eu falei, vamos para o bandejão. Dependendo da comida, eu falo até língua estranha, tá entendendo? Então, vamos para o bandejão. Então, assim, o lugar privilegiado que eu encontrei na universidade para evangelizar, para conversar com as pessoas, foi em torno da mesa. Em torno da mesa. Por isso que a mesa se tornou importante para mim nesse espaço.